no livro de Mateus, capítulo 14. Glória a Deus. Mateus capítulo 14, quem achou, diga amém. Isso. Diz assim a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ele, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para a outra banda, chegado à terra de Genezaré, e quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Você pode sentar glorificando a Deus? Querido, fala para o irmão que está do teu lado: fica tranquilo. Mas fala para ele acreditar de verdade: fica tranquilo, Deus está no controle de tudo. O tema dessa mensagem é andando no sobrenatural com Deus. Dá para você pegar alguma coisa aí? Fala para o seu irmão: andar no sobrenatural com Deus é acreditar que no dia da tempestade Ele está contigo. Ele está contigo. Aleluia. Eu não sei qual é o vento, qual é a tempestade que está sobre a tua vida, mas o Senhor está dizendo: eu estou contigo. E ainda que você não veja, Ele está indo ao teu encontro. Querido, preste atenção no que Deus me deu nessa tarde. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. A ordem para Jesus, que Jesus recebeu e que Jesus mandou para os discípulos é: entra no barco. O segredo é obedecer o Senhor. O segredo é você estar no centro da vontade de Deus. Jesus, ele ordena para os discípulos: entra no barco. Sabe por quê? Porque o barco é o lugar aonde vai te conduzir para atravessar para a outra margem. Aleluia. Jesus estava dizendo: vocês entram e vão andando, vão navegando, porque nós vamos para o outro lado. A ordem de Jesus para mim, para você é: você está querendo sair do barco, por quê? Por que você está querendo sair? Porque está vindo vento forte, porque está vindo tempestade, porque as coisas estão dando ao contrário na tua vida. Tu quer largar Jesus, tu quer largar o barco, tu quer sair dessa empresa, tu quer largar aquilo que Deus te deu. Se você sair, vai ser pior. Sabe por quê? Porque Ele não te deu autorização para sair, Ele te deu autorização para entrar e para passar. E para passar, tem alguém que já se levantou dizendo: eu não acredito que Ele ordenou para eles entrar no barco e vir para o outro lado. Sabe por que o inimigo não quer que você chegue do outro lado? Porque ele já sabe o que Deus irá realizar na tua vida. E queira Satanás ou não, a ordem de Deus para você: entra no barco e vai com Cristo.
Ei, querido, ele disse: olha, vocês entram e vai atravessando, porque eu vou despedir alguém que veio me buscar. É impossível você adorar a Cristo e ele te despedir de mão vazia. Eu vou repetir para ver se você consegue glorificar a Deus. Pastor, mas eu tenho orado, pastor, eu tenho clamado, eu tenho subido o monte, eu tenho feito propósito e parece que nada está acontecendo na minha vida. Isso daí é os dardos inflamáveis do maligno contra a tua vida, porque a palavra de Deus, ela não mente, porque a Bíblia diz que o Senhor, ele é galardoador dos que o buscam, e se você tem buscado a ele, você pode até não ver, mas o galardão, a bênção está chegando. Ele agora olha e disse: olha, eu não posso deixar aquela multidão ir embora vazia, eu tenho que despedir ela. E todas as vezes que Jesus despedia alguém, ele liberava a palavra de vitória. Talvez você entrou aqui com a tua vida em derrota, com a tua vida em fracasso, mas o Senhor está dizendo: se prepara, porque você vai sair diferente. Eu vou mudar o rumo da tua história. Eu posso até te despedir, porém abençoado. Aleluia. E despedir a multidão, ele liberava a palavra de bênção. Você precisa entender que adorar a Deus, buscar a Deus, através da adoração, você não sai de mãos beijadas. Você sempre sairá abençoado. Querido, Jesus, ele despede a multidão e ele sobe ao monte para orar à parte. E ele começa a orar e começa a falar com Deus. Eu fico imaginando, se Jesus subiu ao monte para orar, por que você não pode orar na sua casa? Você pode fazer da sua casa um monte. Você pode fazer da sua casa um lugar de adoração. Você pode fazer da sua casa um lugar de comunhão com Deus. Ah, pastor, eu não vou subir o monte porque está chovendo. E tem crente que só vive no monte, mas não muda a vida. Ei, eu não preciso viver no monte para me ter firmeza. Eu preciso estar na palavra para me ser firme. O monte é o lugar aonde eu busco, adoro e me revisto. Não que eu precise estar lá para ficar firme com Deus. Eu preciso estar, aleluia, na minha casa, montando, fazendo um monte de adoração, oração, leitura da palavra, devocional com Deus, busca da palavra. Isso me firma. O monte é um lugar aonde eu vou me esvaziar para que Deus, ele possa me encher. Jesus agora, ele despede a multidão, ele abençoa a multidão e ele vai falar com o Pai. Só que ele tinha liberado a palavra para os discípulos: entra no barco. E muitas vezes o teu casamento é um barco e você quer abandonar o teu casamento, você quer abandonar a tua empresa, você quer abandonar aquilo que Deus diz para você entrar. E hoje eu venho aqui para te dizer, o Senhor está falando com alguém aqui dizendo: você quer bênção? Fica no lugar que Ele te ordenou. Você quer vitória? Fica no lugar aonde Ele colocou. Ei, querido, os discípulos, ele entra no barco e vai navegando. Talvez eles vão lembrando das maravilhas que Jesus fez aqui, talvez eles vão lembrando das curas, eles vão lembrando dos milagres, eles vão lembrando das maravilhas do que aconteceu, e de repente começa uma tempestade se formar. A tempestade é diferente da chuva. A chuva, ela vem e passa. A tempestade, quando ela vem arrasando tudo. Ela leva carro, ela derruba casa, ela derruba barranco, ela vem destruindo tudo e vem deixando o seu rastro de destruição. Assim estava acontecendo no barco. Quando aqueles homens estavam indo para o outro lado, se levanta uma tempestade. Qual é a tempestade que se levantou na tua vida? Qual é a tempestade que se levantou na tua casa? Qual é a tempestade que se levantou na tua empresa? Qual é a tempestade que se levantou no teu casamento? Qual é a tempestade que se levantou no teu ministério? Uma coisa é certa: se a tempestade se levantou, Jesus está dizendo: eu já estou de pé clamando por ti. Tempestades, quando vem arrasando com tudo, destruindo tudo. Às vezes nós assistimos alguns filmes. Tem um filme, um filme em alto mar, onde uns amigos saem para pescar, e de repente eles vão para um lugar mais distante,
aonde não tinha, aonde o peixe ele estava, mas tinha um redemoinho terrível que levava eles. Se eles fossem para aquele lugar, a morte era certa. Mas um daquele barco disse: nós precisamos ir, querido. E eles romperam. E quando eles estavam voltando, eles encontraram uma grande tempestade a ponto de destruir tudo. Sabe o que eu quero dizer para você? Ainda que se levante tempestade para destruir o teu barco, se Jesus estiver dentro dele, ele está dizendo: vai passar. Você vai passar. Eu estou na polpa do barco, eu estou indo ao teu encontro. As tempestades que se levantam na minha vida, na tua vida, muitas vezes vêm para tentar roubar a tua alegria, para tentar roubar a tua fé, para tentar roubar o teu ânimo, para tentar roubar o teu vigor, para tentar roubar as promessas de Deus e para tentar roubar quem é Deus na sua vida. Agora os discípulos, ele entrando dentro do barco, eles começam a passar por algumas coisas. Se levanta na quarta vigília da noite, aleluia, uma tempestade. O barco agora começa a ficar um negócio diferente. Começa a se levantar algumas ondas, e essas ondas começam a bater forte no barco. E querido, quando as ondas ela começam a bater forte no barco, ali dentro do barco começa alguém ficar preocupado, e alguém olhar para Pedro e começa a dizer: e agora? O que vai acontecer? E agora? Olha como a onda está chegando, olha como está se levantando, o mar escureceu, as coisas estão vindo ao contrário, vai dar tudo errado. Aí alguém fala: Pedro, o que nós vamos fazer? Eles começam a correr para o lado direito, e agora o vento vem também para dentro, eles vão para a esquerda. Ele está dizendo: não adianta correr, não adianta ir para trás ou para frente, porque para onde eles iam, o vento também era contrário. E muitas vezes na tua vida é assim. Você serve a Jesus, você quer procurar um lugar para você se refugiar, ficar escondido. Aqui está difícil, ali está assim, ali está desse jeito, e o Senhor está dizendo: esse vento que está vindo aí é para você passar. Não adianta querer correr para a direita, não adianta querer correr para a esquerda, não adianta querer pedir recurso para amigo, ou para amiga, ou para pai, ou para mãe. É o teu Deus que vai entrar a favor de você, é Ele que vai entrar nessa tempestade, é Ele que vai caminhar ao teu encontro. Não adianta você fugir, não adianta você correr, é Ele que está te levando para a terra de tratamento. E aí que está. Quando Jesus está, todo mundo se alegra. Mas quando Ele não está, é a hora de você colocar em prática a sua fé. Você nunca vai, não é sempre que você vai estar com esse irmão de oração, com essa irmã de oração. Não é sempre que você vai estar em contato com essa pessoa de oração, porque uma hora Deus vai colocar ele para um lado, você para o outro, e quando o vento vier, você vai ter que ficar firmado na palavra. Sabe qual é o maior problema? Quando nos apoiamos em homens e esquecemos da palavra do Senhor. A palavra ela cura, a palavra ela transforma, a palavra ela é vida, a palavra ela é força, a palavra ela é água que, aleluia, nos purifica, a palavra ela é transformadora, a palavra ela nos santifica, a palavra ela muda as estações, a palavra ela permanece. Passarás os céus e a terra, mas a minha palavra ela permanece. Sabe qual que é o problema? Que muitos crentes estão ficando estagnados, porque não querem mais ler a palavra, não querem mais estudar a palavra, não querem mais comer a palavra e também não querem andar na palavra. Mas quando eu ando na palavra, quando eu acredito na palavra e eu vivo a palavra, então começa a se levantar os ventos redemoinhos para tentar me tirar do centro da palavra. E conhecereis a palavra, e a palavra vos libertará. Quem é a palavra? A palavra é Cristo, o verbo é Cristo, Ele é a palavra, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. A palavra que Ele liberou é: entra no barco e vai para o outro lado. Se Ele liberou a palavra, Ele está dizendo: vai acontecer milagre. Aleluia. Os discípulos agora começam a viver uma experiência que ninguém queria. Eles agora, o vento vem batendo, o vento vai ao contrário, tenta ir para um lado, tenta ir para o outro,
mas eles tinham que passar. Sabe o que Jesus está dizendo para você? O que você está vivendo aí é para você passar. É para você passar. Se você sair daqui e for para outro lugar, você vai passar uma coisa pior. Então é melhor passar. Eu lembro que quando eu vinha de São Paulo para cá, eu estava no meu Corsinha 0 km, 1.0, turbinado, cheio da unção, fazendo a obra de missão em São Paulo. Falava, meu Deus, os caminhões passavam, parece que a roda queria levantar. Eu falei, segura, varão. De repente nós pegamos uma tempestade, irmão. As árvores, os eucaliptos começaram a cair na rua. Estava eu, João Vitor, Júlia e Jaqueline. Eu falava, Jesus, nos cobre com teu sangue. Daqui a pouco, muito vento, o para-brisa não dava conta. E eu comecei a orar. Falei, Senhor, como aqueles discípulos passaram a tempestade, eu também vou passar. Eu falei, Senhor, me dá sabedoria. E os caminhões, um estava com pisca-alerta ligado na frente, eu falei, eu vou seguindo ele. E preocupado com o que vinha atrás. Eu falei, Jesus, me dá da tua graça, me ajuda, segura. E não deixa. Quando eu olhei para trás, não tinha um vivo carro andando e passando. E quando eu olhei para trás, o da frente sumiu. Eu falei, é agora. Falei, é agora. A pastora, Cris, oi amor, cadê o caminhão? Falei, foi arrebatado ou Satanás cobriu ele que ele não está para ver nada. E eu falei, agora nós vamos andando. E fomos devagarzinho, e fomos andando, e tudo parado, não passava mais nada. Os caminhões encostavam no acostamento. Eu falei, Jaqueline, olha os caminhões tudo encostando. Os caminhões grandes desse tamanho, estão tudo encostado no acostamento. E só a gente que está passando, andando por aqui. Ei querido, sabe o que eu quero te dizer? Se você parar no meio do caminho, talvez alguém vai te destruir, mas se você continuar orando e clamando, ainda que você seja pequeno, o Pai está dizendo, eu estou te conduzindo. Ei, eu estou te conduzindo. Aí o medo bateu. Eu falei, Deus, eu estou com a minha família, cuida da minha retaguarda. Aí eu lembrei quando o povo de Israel saiu do Egito, que uma coluna de fogo estava do lado deles. O Senhor estava dizendo, vai tranquilo, porque atrás eu estou sendo teu ajudador, eu estou te guardando. E o Senhor, Ele ia guiando. O medo bate no dia mau, mas quando você acredita na palavra, o Senhor está dizendo, fica tranquilo que é eu que vou te guiar, é eu que vou te conduzir, é eu que vou te levar ao lugar seguro. Quando passamos eu falei, glória a Deus. Quando eu olhei para trás não tinha mais nada e viemos embora em paz. Pastor, o que você quer dizer com isso? Os discípulos dentro daquele barco, eles sentiam medo. Quem nunca sentiu medo diante de uma situação difícil? Quem nunca sentiu medo diante de coisas que você olha e fala, e agora como é que vai ser? A morte estava batendo. Eu não sei qual é a onda que está batendo dentro do teu barco. Se é a onda do medo, se é a onda da incerteza, se é a onda do divórcio, se é a onda da contenda, se é a onda do que vai quebrar, se é a onda de que agora nada vai dar certo. Eu não sei qual é a onda que está batendo dentro do teu barco, dizendo, Jesus não está aqui, então agora eu vou aproveitar, eu vou batendo. Os discípulos estavam apavorados. Alguém gritou dizendo, Pedro, eu vou pular daqui. Pedro dizia, não pula, a ordem é para ficar no barco, mas olha o vento, eu estou com medo, a tempestade está vindo, agora a onda está entrando no barco, deixa ela entrar, deixa ela chegar, porque chegando a onda, chegando o vento, chegando a tempestade, é a anunciação do que aquele que criou o céu, a terra, o mar, as estrelas, Ele está no controle dizendo, eu estou chegando. Qual é o vento? Qual é a onda que está batendo aí? É a onda do desequilíbrio. Qual é a onda que está batendo dizendo, agora eu vou afundar com vocês, eu vou acabar com vocês, porque vocês obedeceram Jesus. E você percebe que todos que obedecem a palavra, muitas vezes o inimigo, quando não vê Cristo, ele quer tomar conta dizendo, eu estou no controle. Só que ele esquece de uma coisa, que quem te prometeu não dorme. Ele esquece disso.
Os discípulos estavam com medo, as pessoas estavam apavoradas. E quando eu fui ver aquilo ali, eu estive em Jerusalém, eu entrei dentro do barco, e eu estava atravessando o mar da Galileia, onde aconteceu esses feitos. E eu falava, como que tudo isso aconteceu aqui? Não tem lugar para isso aqui. Porque o mar da Galileia nada mais é do que um lago, onde se encontra os rios se encontram e descem do Jordão e bate. E o que faz com que essas ondas venham, se é um lago? São os ventos que vão batendo e se formando ondas. Tem coisas na nossa vida que é tão pequeno, que você acha que vai passar tão rápido, mas devido o desconforto, devido os levantes, devido às tribulações, você vai vendo as ondas gigantes, quando aquilo é tudo pequeno. Ei, aquilo que Satanás está dizendo que é grande, que vai acabar contigo, o Senhor está dizendo, eu estou chegando, isso é pequeno, não é nada. E agora eles vão gritando, agora Jesus, a quarta vigília, Jesus ele vai indo de encontro com os discípulos, só que não tinha mais barquinho no meio da praia, só que não tinha um jet ski para eles seguir, não tinha nada para conduzir eles, não tinha talvez uma chalana, não tinha um caiaque, não tinha nada, aleluia. Como Jesus chegaria até aquele barco antes de naufragar? Jesus ele faz, sabe o que? Ele pisa sobre as ondas do mar e ele começa a andar por cima dela. Aleluia. Ei, a Bíblia diz que os ventos eram fortes, que a tempestade era grande, a onda vinha gigante, e Jesus agora andando sobre as ondas do mar. Sabe o que eu aprendo aqui? Que os surfistas fizeram um curso com Jesus, porque essas ondas gigantes que eles andam não é nada comparável com aquela que ele andou. Ei, o Senhor está dizendo, ainda que as ondas sejam grandes, eu estou chegando, eu estou indo por cima dela, eu estou andando. Você está vendo o problema e Jesus está andando por cima do problema, aleluia. Conforme a visão que você vê o problema, assim é o teu Deus. Se você vê o teu problema grande e o teu Deus pequeno, você já está vencido. Mas se você vê o teu Deus grande e o problema pequeno, se prepara para o milagre, se prepara para o milagre. Pastor, o meu Deus é grande, o problema até é grande, mas a magnitude do que eu vejo, o meu Deus é maior. Então fica tranquilo, porque quando Davi, ele viu aquele gigante, ele viu ele grande, mas ele no chão morto, e Davi viu o Deus que ele servia maior do que aquele gigante. Se o teu Deus é maior do que o gigante, arranca a cabeça dele e glorifica a Deus, porque a vitória já está na palma das tuas mãos. Pastor, mas o que eu estou vivendo é impossível acontecer. O Deus que eu estou pregando é o Deus do impossível, que faz milagre acontecer. Pedro, agora Jesus andando sobre as águas, os discípulos vendo agora o caminhar sobre o mar, eles começaram a se assustar, dizendo, Pedro, olha o que eu estou vendo ali. O que você está vendo? Olha lá, Pedro, já estamos passando por um vento forte, estamos vendo as ondas batendo aqui, agora está vindo um fantasma. Por que fantasma? Porque olha lá, aquele homem de branco que está vindo lá, não é nada a não ser um fantasma. Jesus nos colocou numa canoa furada, ele mandou a gente entrar no barco para o fantasma nos matar e nos destruir. Eles agora disseram, eu vou pular, e Pedro dizia, não pula, o segredo é ficar dentro do barco. Não saia do local que Jesus te colocou, não saia do local aonde Jesus te conduziu. Pedro agora começa a olhar aquilo, os discípulos apavorados. Agora é um fantasma. Quando você não consegue ter conexão com Cristo, você não consegue encontrá-lo e vê-lo, você vê fantasma. Você começa a ficar assustado. Alguém passou por aqui? Alguém? Ah, não, eu vi. E o Senhor Jesus está dizendo, é eu que estou chegando.
Não é fantasma. Você está acostumado tanto com luta, com tanta perda, que agora quando Jesus chega para te dar a solução do problema, você fica até desconfiado. Mas será que isso aqui é bênção mesmo? Será que isso aqui não é nada errado? Será que isso daqui não? Peraí, o Jesus está dizendo: diante desses ventos e tempestade, eu estou chegando para te conduzir para um lugar de vitória. Ei, Jesus está dizendo: essa onda, esse vento, esse levante que veio sobre a tua vida, eu que estou chegando aí não é fantasma, sou eu, o Filho de Deus. Jesus, porém, vendo que eles começaram a gritar. Imagine, irmão, e gritaram com medo. Você já viu homem gritar com medo? Mulher assustada já grita, sim ou não? E homem? Claro que grita. O desespero tomou. O desespero tomou conta. E gritaram com medo. Começaram a gritar: olá, olá, Pedro, o fantasma, nós vamos morrer de qualquer jeito. A onda já entrou dentro do barco, agora nós vamos padecer. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu. Diante de tudo ao contrário que você está vivendo, pastor, meu namorado me deixou, glorifica a Deus, é um livramento que Deus te deu. Era um laço, porque bênção enriquece, tribulação traz dor. Pastor, minha namorada me deixou, glorifica a Deus, Deus tem um presente de Deus para você. Não fica segurando aquilo que Deus já dispensou. Ai, pastor, eu vou morrer, ela me deixou. Ei, você é bobo. Deus tem o melhor para aquele que serve a Ele e adora a Ele. Pastor, eu fiquei descobrindo agora algumas coisas. O que você foi corno não é novidade. Se ela já te deixou pelo seu melhor amigo, isso não é novidade. Isso é consequência da infidelidade que ela tinha. Deus está dizendo: você está sozinho porque eu tenho o melhor para você. Eu tenho uma Sara, uma rainha que vai te honrar. Eu tenho uma Esté que vai estar lutando sempre contigo ao teu lado. Ei, fica tranquilo, porque aquele que busca Deus, Deus tem sempre o melhor para a sua vida. Eles agora começaram a gritar desesperados. Jesus disse: tem de bom ânimo, sou eu. Sou eu. Eu estou chegando para solucionar o problema. Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Pedro, Jesus, e respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Ei, querido, começa a andar no sobrenatural com Deus aí, vai. Jesus está dizendo: sou eu estou contigo. Está tudo ao contrário, eu estou no cheque especial, eu estou no vermelho. Mas Jesus está dizendo: em vermelhidão, Ele derramou o sangue na cruz do Calvário. Isso para Ele não é nada. Ele pode transformar toda maldição em bênção na tua vida. E Ele está chegando e está dizendo: sou eu, calma, tem de bom ânimo, eu estou chegando. Pedro disse: se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus disse: vem Pedro, anda sobre as águas. Pedro agora começa a andar no sobrenatural. Ele começa a olhar para Cristo e começa a andar sobre as águas. Ei, querido, aqui é o único lugar que você vai ler na Bíblia que um homem, ele andou sobre as águas junto com Jesus. Eu quero te dizer, esse problema, esse vento que veio para te afundar, vai te aproximar de Deus. Vem, Pedro, é o Senhor, manda ter contigo. Sou eu, Pedro. O problema não é você andar, é aquelas pessoas que estão atrás de você. É aquelas pessoas que estão dizendo: se eu fosse você, eu tomava cuidado com fulano. Pode não ser o que ele aparenta ser, não é. É porque quem está no barco com medo não consegue enxergar Jesus e nem ter ouvidos abertos para ouvir a voz dele, a sensibilidade do Espírito Santo de Deus.
Ei, querido, Jesus, ele disse, vem, Pedro. E Pedro agora começa a andar sobre as ondas do mar. Ei, querido, talvez os seus sonhos, os seus projetos, que você fala com o Senhor, pode até ter vindo algumas coisas para tentar fazer o contrário. Alguém está dizendo, não é, você vai se dar mal, não é, você vai dar ruim. O Senhor está dizendo, vem tranquilo, eu estou no comando, vem tranquilo, vem. E Pedro vai andando no sobrenatural. Ei, querido, andar no sobrenatural com Deus é ouvir Deus, como Deus, aleluia, falou com Abraão. Ele disse, Abraão, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar, e eu farei de ti uma grande nação. Os pais começaram a dizer, isso é loucura, tu é casado com uma mulher que nem fruto dá, como você vai ser rico, como você vai ser abençoado e vai ter descendente? O que é loucura para o homem, para aquele que te chamou, é poder de Deus, é poder de Deus. Ele está dizendo, vem, Abraão, anda no sobrenatural e tu verás o que eu farei por ti. Anda no sobrenatural e você vai ver a provisão de Deus na sua vida. Pedro começou a andar no sobrenatural e ele agora começa a chegar próximo. Só que alguém estava no barco, estava dizendo, cuidado, Pedro, vê se é Jesus mesmo. E quantas pessoas estão tentando te tirar de dentro do barco ou da visão, dizendo, cuidado, vê se é de Deus mesmo, vê se é o Senhor. O Senhor não deixa dúvida, o Senhor não deixa mácula. Se Ele te chamou, pode acreditar que Ele vai se responsabilizar por você. Ele cuida dos seus escolhidos. E respondeu Pedro, deixa eu ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Começa a andar, porque você parado não vai mudar nada. Ele começa a andar. Talvez o teu marido está dizendo, você está indo para a igreja, mas eu não vou não. Eu nem gosto de crente, nem de pastor. Quanto mais daquele. Só que dentro dele ele já está gerando um amor por mim e por você, e você nem sabe. Pode ter certeza. Aí Pedro, ele começa a andar. E Jesus está dizendo, continua andando. Aí daqui a pouco ele fala, nossa, esse lugar onde você está indo é bom mesmo. Ué, para quem não gostava, já está falando que é bom. Ei, esse lugar que está indo está trazendo mudança. Aí daqui a pouco alguém me vê, nossa, pastor, eu agradeço muito a Deus pela sua vida, por tudo que você está fazendo pela minha família. E o que você está fazendo, pastor? Nada, só orando e pedindo que a bênção de Deus vai sobre a tua vida e o milagre da transformação chega. Ei, Jesus está dizendo, você anda e eu faço a minha obra. Ei, Jesus agora, ele ia, e Pedro vindo ao encontro dele. Daqui a pouco alguém estava dizendo, cuidado, Pedro, pode não ser, acho que não é. E o problema é quando você começa a deixar a dúvida entrar dentro do teu coração. Quando você começa a deixar o medo entrar dentro de você. Quando entra o medo e a dúvida, Satanás, ele vai tomando conta. Aí você começa a olhar para um lado, aí você começa a olhar para o outro. Pedro, quando andou, ele não estava vendo o vento, ele não estava vendo as ondas, mas quando ele começou a dar ouvido a vozes que estavam lá no barco, achando que não era Jesus, ele começa agora a ir para o fundo, e ele já estava chegando perto de Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. O Senhor está dizendo, Pedro, você deixou com que o medo e o vento forte, ele te jogasse para baixo. O problema é aleluia, mas eu vim aqui para te dizer que eu vou solucionar o teu problema. O problema é que muitas vezes, quando Deus ele te chama, você quer andar com o olhar altivo, você quer andar olhando para cima, esquece dos amigos, esquece de quem você era ou quem você foi, mas o vento, ele vai te colocar no lugar certo, ele vai te colocar nos pés do mestre, ele vai te levar para os pés. Jesus, ele não te quer acima, ele te quer nos pés, e você estando nos pés, ele ainda continua fazendo milagre. Pedro, ele agora pega na mão de Jesus, e Jesus na mão dele, e ele disse, levanta.
Você agora entendeu o que eu quero fazer contigo. Jesus agora pega na mão de Pedro, aleluia, e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, foi, mas sentindo o vento forte, começou a ir para o fundo. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Não é para você duvidar, é para você ter fé. Ele pega e disse: Pedro, vamos voltar para o barco. Pedro, vamos voltar para o barco. Pastor, o que é isso? Tem alguns até que saem, mas Jesus vai pegar você lá do fundo e vai te levar vai te trazer para o lugar de volta. Não era hora de você ir, era hora de você ficar. Então agora você volta para dentro do barco, volta para o lugar de adoração, aleluia. E quando Jesus volta com ele para dentro do barco, logo, aleluia, o povo começou a glorificar. E quando subiram para o barco, acalmou o vento e o mar. Quando Jesus entrou no barco, acabou tudo. O diabo, ele só brama como um leão. E o Senhor está dizendo: eu estou chegando. Quando Jesus entra dentro do barco, tudo volta ao normal. Ei, todo vento e tempestade, quando Jesus chega, tem que acalmar, tem que passar. O Senhor está dizendo: isso daí que aconteceu na tua vida é passageiro. O milagre já está acontecendo. Eu estou dentro do barco junto contigo. Aleluia. O problema é que Satanás não queria que você chegasse do outro lado, porque você vai ter novas experiências com Deus. Ele queria te destruir no meio do mar, ele queria te destruir com essas ondas, mas o Senhor está dizendo: eu agora entrei, vamos dar continuidade. Se prepara, porque tem milagre para você do outro lado. Se prepara, porque tem vitória para você do outro lado. Quando Jesus entrou dentro do barco, tudo se acalmou, tudo parou, e o Senhor está dizendo: cadê a onda que estava dentro? Cadê o inimigo que estava jogando você para tentar pular do barco? Eu quero te levar para um lugar de vitória, eu quero te levar para um lugar de conquista. É através de você e em você que eu vou operar milagre. O vento acalmou, a onda parou, e quando eles chegaram do outro lado, eles tinham experiência para contar. Você precisa ter experiência com Deus para passar para a sua família, para passar para as pessoas. Quando eles chegaram do outro lado, os milagres começaram a acontecer. Pastor, não estou entendendo. Tudo isso que você está passando é porque tem um grande milagre de Deus para acontecer na tua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus.